Boa noite aos irmãos. Graça e paz no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo de número 14. Versículo de número 13. Mateus, capítulo de número 14, verso de número 13. Posso ler, irmãos? Diz assim, ó: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, e se compadeceu dela, e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Feche os seus olhos. Senhor, aqui está a sua poderosa palavra. A minha oração nessa noite é que o Espírito do Senhor fale conosco através dela. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ministre, ó Pai, a sua verdade aos nossos corações. Que essa palavra de hoje traga para nós esperanças, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como já foi falado aqui hoje, isso me alegra um pouco, o tema da mensagem de hoje é firmes no propósito. Como nosso querido pastor Miguel abriu o culto, lendo um versículo, 1 Coríntios capítulo 15, em que nós devemos permanecer firmes, eu quero falar sobre isso nessa noite. Firmes no propósito. Irmãos, o capítulo 14 que nós lemos, começa com Herodes, manda-chuva da época, se é que a gente pode dizer assim, ouvindo sobre a fama de Jesus. E a fama de Jesus que se havia se espalhado, chega a fazer com que Herodes ache que Jesus é João Batista ressuscitado dentre os mortos. Para você que é um bom leitor da Bíblia, você sabe que João Batista morreu pelas mãos de Herodes, simplesmente pelo fato de apresentar a Herodes uma visão bíblica do que Deus chama de casamento ou de família. João denuncia o pecado de Herodes, que por sua vez tomou a esposa do seu irmão. E após essa denúncia, a Bíblia nos diz que Herodias se enfurece e arma um plano para que
João seja morto. A filha dela, em um determinado momento, se apresenta diante do rei, diante do imperador, e ele se encanta e diz para ela assim: pode me pedir qualquer coisa, até metade do reino, que eu vou te dar. E ela, impulsionada pela sua mãe, com ódio mortal de João Batista, por ser um homem de Deus, incita a sua filha a pedir para Herodes que ele mate João. E nós sabemos que João, ali num cárcere, é morto pela sua fidelidade e tem a sua cabeça levada numa bandeja de prata. Aqui nós já começamos a aprender, irmãos, um pouco sobre o que é estar firme no propósito de Deus. Permanecer firme no propósito de Deus pode nos levar a prisões, pode nos levar a lugares de dificuldade. Permanecer firme no propósito de Deus pode causar desconforto aos nossos corações. E a primeira pergunta que eu trago para mim e para você nessa noite: será que estamos dispostos a chegar a tais condições como essa por sermos fiéis ao Senhor? Será que a nossa fidelidade, ela é capaz de nos levar até condições extremas por causa de um amor pelo Senhor? Irmãos, João Batista foi um grande homem de Deus, mas foi um homem que não teve nenhuma glória nesse mundo. João Batista, ele morreu sem nenhuma glória, sem nenhum reconhecimento terreno. João morre porque fez a vontade de Deus. Pode ser que muitas vezes realizar a vontade de Deus nos levará à morte. Mas estamos dispostos a isso? Estamos dispostos a permanecer firmes no propósito até as últimas consequências? Chegamos então no versículo 13, que é onde nós começamos a ler. Irmãos, esse bloco de versículos é muito interessante, porque geralmente, quando a gente abre esse versículo, ou quando alguém abre esse versículo, logo a gente pensa, nós pensamos que a pregação está relacionada ao milagre realizado no texto. Que diga-se de passagem, irmãos, que milagre! Imagine que com 5 pães e 2 peixes, você alimenta mais de 5.000 pessoas. Isso é um grande milagre. Mas quando nós observamos o contexto, um milagre que é muito importante, talvez não seja o ponto fixo maior do texto. Por quê? Imagine você, meu irmão, nessa situação. Você, em um determinado dia, vai receber uma notícia que até aquele momento da sua vida, um dos seus melhores amigos tinha sido assassinado por amor e fidelidade à sua vida. Imagine que você acorda com a notícia de que um dos seus melhores, se não for o melhor, amigo que você possui, foi assassinado brutalmente, porque foi fiel e amou a sua vida. Irmãos, é isso que acontece com Jesus. O versículo 13 nos diz que o versículo 12 diz que quando João morre, quando a notícia da morte de João chega até os discípulos, eles levam o corpo, sepultam e depois eles vão e anunciam Jesus. Imagine aqueles discípulos encontrando Jesus e dizendo assim: João foi assassinado por Herodes. Jesus, João morreu a fio de espada porque não negou o seu nome,
Porque não abriu mão do propósito. Porque amou a você mais do que a própria vida dele. Imagine como estava o coração de Jesus nesse momento. Aí nós entramos no versículo 13. Jesus, ouvindo isso, ouvindo o quê? Que João tinha morrido. Retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Jesus, ao saber dessa notícia, ele toma uma atitude. Qual é a atitude que Jesus toma? Ele vai se retirar para um lugar à parte. Jesus foi para um lugar deserto. Jesus queria ficar sozinho. Irmãos, quantas vezes diante de um sofrimento nós queremos estar sozinhos? Quantos momentos da nossa vida enfrentamos sofrimentos e tribulações, nós precisamos de um lugar para estarmos sozinhos? Quantos momentos da nossa vida nós precisamos de um lugar para chorar? Nós precisamos de um lugar para desabafar sobre as nossas mágoas, as nossas frustrações, as dores do nosso coração. Quantas vezes em nossa vida precisamos de um lugar deserto para sofrermos o sofrimento que nos aflige? Meus irmãos, Jesus ele usa desse deserto, desse lugar deserto, não só para sofrer, mas para se aproximar de Deus. O momento em que Jesus se retira, não é só para sofrer sozinho, mas é para se aproximar de Deus. Porque Jesus entende algo precioso. Somente Deus pode nos confortar nos dias mais sombrios da nossa vida. Somente Deus pode nos confortar nos dias mais sombrios da nossa vida. Somente Deus pode segurar na nossa mão e dizer assim: não chores nos dias de maior tristeza da nossa vida. Irmãos, a viúva de Naim está indo, o esquife junto, o velório indo, Jesus se compadece dela, se aproxima dela. Olha o que Jesus vai falar para essa mulher: ei, não chores. Ela estava indo enterrar o filho. Somente Jesus pode parar um velório e dizer assim: não chora. Nós não imensuramos o sofrimento daquela mulher, mas Jesus é o único que pode dizer para ela assim: não chora. A gente chega e fala assim: não chora, pode chorar, continua chorando, chorar é bom, lava a alma. Mas Jesus chega e fala assim: não chora. Jesus está ensinando para mim e para você que nos piores momentos da nossa vida, só Deus pode dizer para nós: não chores. Somente Ele pode segurar a nossa mão nos piores dias da nossa vida. Somente Ele pode fazer cessar as lágrimas dos nossos olhos nos piores dias da nossa vida. Talvez este fosse um dos piores dias da vida de Jesus. O dia pelo qual Ele havia perdido o seu melhor amigo. E Ele procura um lugar sozinho para sofrer a sua dor e para se aproximar de Deus, porque Ele sabe que somente em Deus Ele encontrará forças. Mas a Bíblia nos diz que as multidões descobrem para onde Jesus foi e seguem eles. Irmãos, sabe o que eu acho interessante nisso? As multidões não dão espaço para Jesus. As multidões passaram toda a vida de Jesus apertando Jesus de todas as formas, seja apertando Jesus fisicamente, ou apertando Jesus emocionalmente, ou apertando Jesus emocionalmente. As multidões nunca foram capazes de dar espaço a Jesus. Nunca. As multidões jamais vão entender o sofrimento de Jesus.
elas jamais vão entender o que está se passando no coração de Jesus nesse momento. Então elas veem que Jesus vai até um lugar deserto e elas logo em seguida vão segui-lo, vão atrás dele. Verso 14: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Irmãos, num dos dias mais difíceis da vida de Jesus, ele encontra a multidão. Ele não só encontra, ele precisa encontrar essa multidão. E sabe o que ele faz? Sabe aquele dia, meu irmão, que você não quer ver ninguém? Sabe aquele dia que você quer ficar sozinho? Sabe aquele dia que você está sofrendo, que você está cheio de tribulação, que talvez você está com lágrima nos olhos? Era esse dia que Jesus estava vivendo nesse dia. E sabe o que ele vai fazer da multidão? Ele vai se compadecer dela. Ele vai olhar para aquela multidão que aperta ele, que não dá espaço, que não reconhece o sofrimento dele, e ele vai ter compaixão daquele povo. Sabe o que eu acho triste nessa história? É porque é lindo Jesus ter compaixão da multidão, mas a Bíblia não diz que a multidão teve compaixão de Jesus. A Bíblia não diz que alguém chegou perto de Jesus e disse assim: eu sei o que você está passando, eu sinto a sua dor, compartilha comigo. De maneira nenhuma fizeram isso. Mas Jesus cura os enfermos daquela multidão. Jesus manifesta o seu poder através da sua misericórdia, através da sua graça. Jesus cura os problemas físicos da multidão, mas Jesus entende que a multidão não tem poder para curar a dor do seu coração. Irmãos, nesse versículo eu quero trazer duas coisas para a sua vida. Primeiro, a multidão está preocupada demais com o seu próprio sofrimento para ter misericórdia de alguém. Tem pessoas que se identificam como multidão. São pessoas que estão completamente preocupadas consigo mesmo, que em nenhum momento de suas vidas são capazes de ter misericórdia de alguém. Estão altamente preocupadas em olhar para si mesmo, sem se importar com o que está acontecendo ao seu redor. Não seja uma multidão. Mas tem um outro ensinamento também desse versículo. Sabe o que é, irmão? E esse ensinamento é precioso para o seu coração. Jesus não espera nada da multidão. Jesus nunca esperou que ao chegar do outro lado a multidão o abraçasse com misericórdia. Mas por que, irmão Caio? Será que Jesus tinha uma visão tão ruim assim da multidão? Não, irmãos. O problema de Jesus não era ter uma visão ruim da multidão. O problema ou a solução é que Jesus tinha a visão certa de Deus. Ele sabe que só Deus pode dar o conforto que o coração dele precisa. Jesus não busca nas multidões aquilo que só Deus pode proporcionar ao coração dele. A multidão nunca estará preocupada demais para ter misericórdia de alguém. E segundo, Jesus não espera nada da multidão, pois ele sabe que só Deus pode dar o conforto que ele precisa. Irmãos, olha que interessante. Nós estamos falando sobre de estar firmes num propósito. Jesus poderia ter ficado em casa aquele dia. Quer saber? Vou tirar um dia de folga hoje. Eu vou me dar um dia de folga, porque o meu coração está sofrendo. Estou enfrentando tribulações, dificuldades. Não tenho o espaço que preciso.
Mas a Bíblia não diz que ele faz isso. Olha o verso 15. Ao cair da tarde. Me parece, irmãos, que Jesus está desde de manhã até de tarde, curando enfermos de uma multidão que não se preocupa com ele. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisa retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Irmão, diante desse contexto de Jesus perder alguém que amava muito, tentar ficar sozinho, não conseguir, ter que receber uma multidão que não está preocupada com ele, ter misericórdia e graça dessa multidão e manifestar o seu poder sobre a vida deles, trazendo cura aos seus enfermos. Os discípulos aparecem na história logo agora. E o que eles estão fazendo? Eles estão querendo dar uma sugestão a Jesus. Eles estão chegando e falando assim: Jesus, nós temos uma ideia para você. Como se fosse possível dar uma ideia a Jesus. Aprenda isso em nome de Jesus. Deus não precisa das suas ideias. Amém? Deus sabe mais do que a gente. Mas os discípulos querem dar uma sugestão ao Senhor. E qual é a sugestão que eles querem dar a Jesus? Jesus, libera essa turma aí, porque já está tarde. E eles vão, cada um, tomar o seu rumo e vão desenrolar o que eles vão comer aí. Porque o pessoal já está com fome. E a gente não tem nada aqui por perto que a gente possa comprar. E nem temos nada de comer para dar para esse pessoal tudo aí. Daqui a pouco fica escuro. Vai complicar a viagem deles. Tem mulheres, tem criança. Provavelmente tinham pessoas idosas. Você não vai querer isso, né, Jesus? Largar todo mundo com fome aqui. Então libera essa turma. Irmãos, sabe o que eu acho interessante quando eu estava lendo isso aqui? A sugestão dos discípulos é despedir a multidão que está com fome. A solução para o problema da fome aqui é despedir aquela turma. É falar assim: pode ir embora. Vai, se vira. Meus irmãos, a solução dos discípulos é a mais fácil possível. Cada um por si e Deus por todos. E muitas das vezes nós somos assim, irmãos. Muitas vezes o nosso pensamento é desse jeito. Nós estamos com tantos problemas para nos preocupar, que eu não vou me dar o luxo de preocupar com o problema do próximo. Os discípulos não tinham comida nem para eles. Quem diria para 5.000 cabeças? Irmãos, quando eles despedem a multidão, eles estão pensando nele também. Nós não temos nem para a gente, como é que a gente vai ter para esse todo mundo aí? Vamos fazer um negócio? Manda embora, Jesus, que a gente talvez consiga desenrolar aqui. A multidão está com fome, meus irmãos. Mas o lugar já é deserto. A hora já é avançada. Não tem como a multidão se alimentar. A multidão não pode fazer nada por si mesma. A multidão está perdida. Aqueles que estão no meio daquela multidão, apesar de estarem perdidos, fazem parte de um propósito de Deus. E a gente precisa entender que talvez existem situações na nossa vida, ou até pessoas na nossa vida, que por mais complicadas e sofríveis, elas fazem parte do propósito de Deus na nossa vida. Essa multidão não está aqui para causar mais um problema para os discípulos. Essa multidão está aqui porque ela faz parte do propósito de Deus na vida desses homens. E quando nós queremos permanecer firmes no propósito de Deus, nós precisamos entender que as situações complicadas e sofríveis que enfrentamos também fazem parte do propósito de Deus em nossa vida.
Jesus então vai dar a solução. Qual é a solução? Darem de comer eles mesmos. Jesus olha para os discípulos e fala assim: mandar alguém embora? Não. Por que vocês mesmos não alimentam eles? Irmãos, Jesus quer ensinar uma grande lição para os discípulos aqui. Sabe o que eu acho interessante? Porque está vendo como a situação do milagre, por mais importante que seja, ele vai ficando às vezes até em segundo plano, diante de um contexto. O ensinamento aqui, irmãos, não é só o ensinamento da provisão, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas Jesus, quando está dizendo para os discípulos assim: dá vocês de comer a eles, Jesus está querendo mostrar para aqueles discípulos que diante desse grande desafio eles são incapazes. Sabe o que Jesus quer que os discípulos respondam para ele? A gente não consegue. Sabe o que Jesus quer que você faça no dia do sofrimento do seu coração? Que você olhe para ele e diz assim: Jesus, eu não consigo sozinho. Jesus está interessado em ver e ouvir a sua oração no dia da batalha do seu coração, no dia da sua tribulação, dizendo para ele assim: Jesus, sozinho eu não consigo. Com as minhas próprias forças eu não consigo. Aí nós gostamos de anunciar que é válido também, que os discípulos chegam e apresentam para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Aí nós, na grande maioria das vezes que nós pregamos essa mensagem, nós dizemos assim: traga para Jesus, coloque nas mãos de Jesus o que você tem. Jesus não precisa de muito. E de fato isso é verdade, irmão. Mas o texto aqui, Jesus está querendo dizer para eles assim: o que vocês têm não dá nem para vocês. Jesus não está, irmãos, não tem a ver com 5 pães e 2 peixes, tem a ver com o que os discípulos carregam dentro de si. Jesus quer mostrar para eles que não adianta você juntar tudo que você tem, não é o suficiente. Não é porque porque eu tenho um pouquinho, eu já tenho alguma coisa. Não temos nada. O que nós temos é nada. A intenção de Jesus não é dizer aqui que um pouquinho pode virar muito. A intenção de Jesus é dizer: sem mim nada podeis fazer. Eles podiam ter 10.000 pães aqui, que não iria dar. Quero dizer para você: o que você tem não é o suficiente. As virtudes que você carrega não são suficientes. As suas conquistas não são suficientes. E os discípulos, entendendo isso, Jesus olha para eles no versículo 18 e diz assim: pode trazer. Traz aquilo que vocês têm, entendendo que o que vocês têm não é nada. Irmãos, é bonito demais, eu fico imaginando 12 homens. Algum deles pegou 5 pães e os 2 peixes colocaram ali. Que cena, irmão. Imagina a multidão inteira olhando aquilo. Jesus está publicamente fazendo com que os discípulos reconheçam que eles não têm capacidade. Jesus está publicamente pegando os discípulos e colocando eles na frente da multidão e falando assim: eles não podem resolver o problema da sua vida. Eles não podem nem matar a fome de vocês. Quem diria o problema do coração e do pecado? Irmãos, quantas vezes no dia do nosso sofrimento, ou quando estamos num propósito de Deus, nós procuramos pessoas que não podem resolver o nosso problema. Eles não vão conseguir resolver sozinhos. Mas aí entra o versículo 19, que
ele vai dar sentido ao tema da nossa mensagem de hoje. Olha o que diz o versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, isso é Jesus, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo aos olhos os céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E eis que comeram, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Irmãos, firmes no propósito, mesmo sofrendo, mesmo tendo recebido uma das notícias mais difíceis da sua caminhada, Jesus manda a multidão se assentar. Depois toma aqueles pães e peixes nas suas mãos, ergue eles, abençoa eles e os multiplica. Isso é estar firme no propósito. Talvez a última coisa que Jesus queria fazer era alimentar aquela multidão ali. Ou talvez, melhor ainda, talvez a última coisa que nós faríamos era alimentar aquela multidão. Mas a multidão fazia parte do propósito de Deus. E Jesus está firme no propósito. Jesus entendeu que tudo aquilo que pode trazer sofrimento, angústia ao seu coração, não pode impedir que ele continue firme no propósito. Ele faz com que a multidão se organize, realiza um grande milagre, e ele vai trazer para os discípulos mais uma lição, porque a Bíblia nos diz que não é Jesus quem reparte os pães. Jesus os pega, os abençoa e os distribui aos discípulos. E a Bíblia nos diz que os discípulos vão levar esses pães até a multidão. Jesus quer ensinar para eles que os discípulos de Jesus, ensinar para nós, são responsáveis por distribuir aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. O pão, o alimento, o socorro para uma multidão perdida que Deus tem colocado nas nossas mãos precisa ser distribuído. Isso faz parte do propósito. Quando eles estão distribuindo o pão aqui, eles não estão distribuindo somente um pão físico. Isso é um ensaio do que eles iriam fazer pelo resto da vida deles. Distribuir a palavra e o pão da vida, que é Jesus Cristo. A multidão se encontra sentada e recebendo o pão. Os discípulos se encontram de pé e distribuindo. Está na hora de deixar de ser multidão. Está na hora de se colocar de pé e passar a distribuir o pão. Está na hora de participar da organização da multidão perdida. Está na hora de deixar de ser um perdido, alguém que chega para sentar e receber, para se tornar alguém que foi encontrado, que se levanta para distribuir. Isso faz parte do propósito. Talvez você chegou aqui hoje como multidão, mas você precisa sair daqui querendo ser um discípulo. O propósito de Deus é nós entrarmos por essas portas como multidão, recebermos o alimento das mãos dos discípulos para um dia nos levantarmos e nos tornarmos discípulos. Por isso eu e você precisamos ficar firmes no propósito. Meus irmãos, a palavra de Deus é tão maravilhosa que Jesus multiplicou de fato esses pães. A Bíblia vai nos dizer no versículo 20, no versículo 21, que os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Uma enorme multidão comeu. Jesus alimentou toda aquela multidão. Irmãos, e não foi um pão para cada um não, porque a Bíblia diz que eles se fartaram. Eles comeram e se fartaram. Ou seja, eles comeram e comeram mais ainda. Sabe o que Jesus quer ensinar para os discípulos?
que mesmo nos dias de sofrimento, mesmo nos piores dias da nossa vida, Deus sempre tem uma provisão de cuidado para nós. Irmãos, presta atenção no texto. O ensinamento, o milagre, não é para a multidão, é para ensinar os discípulos. Aquele pão ali ia matar a fome da multidão só um dia, mas esse ensinamento ia carregar os discípulos por uma vida inteira. O milagre aqui, irmãos, ele tem um destaque muito grande, mas a intenção de Jesus aqui é trabalhar o coração daqueles que têm um propósito e precisam permanecer firmes. Esses homens aqui enfrentariam sofrimentos gigantescos. Esses homens aqui perderiam seus familiares por amor a Cristo. Esses homens aqui perderiam membros do seu corpo por amor a Cristo. Esses homens aqui teriam a sua liberdade roubada por amor a Cristo. Eles precisavam entender que eles precisavam ser firmes. E essa firmeza e essa convicção, ela traria para eles um cuidado de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, permaneça firme, porque Deus vai cuidar de você. Permaneça firme, porque se for preciso, Deus faz existir do nada. Não é isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos, que do nada ele criou tudo. De 5 pães e 2 peixes, Jesus fez aparecer milhares de pães, milhares de peixes. A provisão e o cuidado do Senhor jamais acabarão na vida daqueles que estão firmes no propósito de Deus. Eis que estou convosco todos os dias, nos dias bons, nos dias maus, nos dias de sorrisos e nos dias de lágrimas, nos dias de muito trabalho e nos dias de muito descanso, nos dias de conquistas e nos dias de derrota. Ele cuidará de nós. E eu quero que você saia daqui essa noite com a sua esperança renovada. Permaneça firme, porque Deus vai cuidar da sua vida. Deus vai se encarregar de prover tudo aquilo que faz parte do propósito dele na sua vida. Jesus fez isso tudo, ensinou isso tudo, no mesmo dia que recebeu a notícia que o seu melhor amigo tinha morrido. Você quer permanecer firme no propósito? Comece a colocar o propósito acima das outras coisas. Comece a colocar o propósito acima da sua vida. Você quer permanecer junto com Jesus mesmo, agarradinho com Jesus? Comece a colocar Jesus como o maior da sua vida. Você quer começar a cultivar um amor muito grande por Jesus, que vai te fazer atravessar, irmão, qualquer dificuldade da vida? Comece a colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Não trate o propósito de Deus na sua vida como algo secundário, senão você não vai permanecer firme. Jesus tinha todos os motivos para não fazer o que ele fez, mas ele só tinha um motivo para fazer. Era o propósito de Deus, ele realizar esse milagre. E ele colocou isso acima do seu sofrimento. E ele coloca isso acima das suas dores. Ele coloca isso acima das suas frustrações, do seu desânimo. Ele coloca isso talvez por cima de olhar para a multidão e não receber da multidão aquilo que ele deveria ter recebido desde o dia do seu nascimento, que era um amor infindável. Ele colocou o propósito de Deus acima de tudo. Por isso Jesus permaneceu firme. Por isso ele venceu aquela cruz. Por isso que a Bíblia nos diz que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Por isso que quando ele é tomado pelo nosso pecado naquela cruz, é esmagado por Deus, por causa da minha e da sua vida, porque o propósito de Deus ao descer a essa terra era chegar até o madeiro para salvar a minha e a sua alma. Os mesmos que cuspiram nele,
Os mesmos que hoje em dia fazem pouco caso da sua palavra, da sua mensagem. Foi por eles, foi por estes que ele permaneceu firme. Aqueles que talvez hoje pecam deliberadamente contra o Senhor, não manifestam nenhum tipo de reciprocidade a Jesus por causa do amor dele. Foi por estes que ele permaneceu firme. Meus irmãos, permanecer firme no propósito só será possível quando colocarmos a vontade de Deus acima de tudo. Deus tem um propósito na sua vida. Você não está aqui à toa. Deus não te encontrou à toa. Irmãos, Deus não te achou à toa, não. Deus planejou te encontrar. Você sabia disso? Você sabia que um dia, na eternidade, no coração de Deus, Ele pensou assim: vou encontrar o pastor Herbert. Irmão, você precisa entender que teve um dia, que eu não sei qual dia que foi, lá numa eternidade que a gente vai conhecer ainda, que Deus pensou em cada alma que está aqui nessa noite. Que Deus, na sua infinita sabedoria, escreveu uma vida inteira e um propósito maravilhoso para ser cumprido através da sua vida. E você só vai chegar até o final se você entender isso. Se você entender que por trás disso tudo que nós estamos vivendo aqui, existe algo maior, irmão. Quantos aqui já eram para estar mortos? Um monte. Quantos aqui, irmãos, já eram para estar esfacelados dessa vida cruel lá fora? Quantos aqui, irmãos, jamais poderiam ter uma família? Quantos aqui jamais poderiam ter dignidade na cidade? Mas Deus pensou em tudo. Deus planejou tudo. Deus firmou um propósito e falou assim: eu vou colocar esse jovem ali, porque através da vida dele vai acontecer isso, isso e isso. E enquanto acontece, eu vou mexer no coração dele, eu vou moldando ele, e daqui a uns dias ele está mais parecido comigo. Permaneça firme. Eu queria poder finalizar essa mensagem dizendo assim: Deus vai tirar todas as tribulações da sua vida. Mas graças a Deus eu não posso falar isso. Graças a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque nos dias mais sombrios da sua vida serão os dias que você mais vai experimentar de Deus. Serão os dias que Jesus vai mais aparecer para você. Eu tenho certeza disso. Salmo 121, o salmista diz assim: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, eu não sei o seu, mas o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Permaneça firme. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus para nós orar. Talvez você entrou por essas portas aqui, meu irmão, sofrendo. Talvez você entrou aqui hoje, meu irmão, sem esperança no seu coração, enfrentando lutas terríveis. Talvez você está com problema na sua família. Talvez você está com problema no seu trabalho. Talvez você tenha um problema no seu coração que não está resolvido. Isso tem te atrapalhado. Isso tem te desanimado na fé. Eu quero trazer esperança para o seu coração. Eu quero dizer, irmão, em nome de Jesus, você precisa permanecer firme. Que não é hora de você parar na caminhada. Que você precisa sair daqui hoje, meu irmão, e chegar em casa e olhar na cara daquele problema e dizer assim: você está aqui ainda, mas eu trouxe Jesus para guerrear comigo. Eu cansei de lutar sozinho. Eu cansei de deixar você me oprimir. Agora eu trouxe Jesus e Jesus vai me permanecer firme. Jesus vai fazer com que você avance, meu irmão. Em nome de Jesus. Jesus vai te dar estratégia, Jesus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar força, meu irmão, para você enfrentar as dificuldades que você tem passado. Jesus não te chamou para você vir aqui e desistir.
Jesus não trabalha com homens e mulheres covardes, mas Jesus trabalha com homens e mulheres que têm um coração quebrantado, de reconhecer que precisam de Jesus. Jesus não morreu, irmão, para nós pararmos no meio da caminhada. Ele não sangrou naquele madeiro para eu e você chegarmos aqui e desistirmos. Custou caro, meu irmão. A sua alma, a minha alma não foi comprada com dinheiro físico, não foi comprada com riquezas desse mundo, foi comprada pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Nós não fomos lavados, irmão, com água mineral, não, irmão. Nós fomos lavados com o sangue santo do Senhor. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Jesus que nos pegou lá no lamaçal do pecado. Lembra onde você estava? Quando Jesus não tinha te encontrado ainda, Ele foi lá, segurou a sua mão e disse assim: eu vou te tirar daqui. Tudo que você tinha perdido, tudo que você talvez nunca pensou em ter, Jesus falou assim: comigo você vai ter uma vida diferente. Para a gente chegar aqui, irmãos, e retroceder, não, permanece firme. Sai daqui hoje, irmão, encorajado, em nome de Jesus. Sai daqui fortalecido pelo Senhor. Sai daqui, meu irmão, com o seu coração pensando assim: eu ainda não venci, mas é questão de tempo de eu vencer essa luta. Eu não vou parar. Satanás está batendo lá na minha porta todo dia para me parar, mas hoje acabou, irmão. Hoje eu tenho certeza que em algum momento, eu não sei se vai ser hoje, amanhã, semana que vem, ano que vem, daqui 10 anos, mas Deus vai entrar com providência na minha vida, e eu não vou parar na minha caminhada. Eu posso ser preso, eu posso perder tudo nessa vida, eu posso perder meus amigos, eu posso perder talvez a credibilidade que eu tenho, mas o propósito de Deus eu vou cumprir até o final. Sai daqui com esse pensamento no seu coração. Sai daqui com o seu coração, com as suas forças renovadas, irmãos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Jesus, Tu és poderoso, Senhor. Não há outro Deus além de Ti. Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, que sem o Senhor nada podemos fazer. E nós nos alegramos, Senhor, porque ao mesmo passo que nada podemos fazer, o Senhor pode fazer todas as coisas. Ao mesmo passo, Senhor, que nós somos fracos, miseráveis, ó Pai, diante de Ti, o Senhor diante de nós é um Deus grande, um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus que para o Senhor não há nada impossível, Deus. A minha oração nessa noite, Deus, é que o Senhor traga força, ó Pai, aos nossos corações, é que o Senhor traga renovo para essa igreja, Pai. Estamos em uma grande obra, Senhor, e não podemos parar, Senhor. Estamos em um grande propósito do Senhor e não vamos parar, Senhor, para a glória e louvor do Seu nome, Deus. Eu oro nessa noite, Deus, clamando pelo Espírito Santo do Senhor, nos guiando, ó Pai, trazendo força ao nosso coração, trazendo restauração ao coração partido nessa noite, Deus. Deus, aquele que entrou por essas portas, Senhor, sem esperança, que ele seja renovado em nome de Jesus. Aquele que entrou por essas portas, Senhor, querendo negociar os princípios e propósitos do Senhor, que ele saia daqui cheio da presença do Senhor, que ele saia daqui, ó Pai, com o coração transbordando, ó Pai, de confiança, ó Pai, que o mesmo Deus que começou a obra é fiel para nos entregar, ó Pai, até aquele grande último dia, Senhor. Eu oro por essa igreja, Deus, por cada cristão nesse lugar, Senhor, por cada homem e mulher, ó Pai, que algum dia foi achado pelo Senhor, e que não foi achado em vão, mas foi achado com um propósito divino, um propósito que vem do céu. E a minha oração, Deus, nos mantenha firmes, em nome de Jesus, Deus. Nos mantenha firmes, ó Pai, assim como Jesus permaneceu firme, que nós possamos permanecer firmes. Nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades, nos ajuda naquilo que nós somos fracos, Senhor. Deus, nos dá força para vencer o pecado, Senhor. Nos dá força para viver uma vida santa, Senhor. Nos dá força, Senhor, para sermos de verdade diante do Senhor. Deus, que no nome de Jesus o nosso coração seja íntegro diante do Senhor, que nós possamos chorar lágrimas verdadeiras diante do Senhor, que nós possamos reconhecer, ó Pai, que precisamos do Senhor, sim, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o baluarte da nossa justiça, a verdade, ó Pai,
Jesus, não tire dos nossos olhos a imagem do Senhor, a imagem do Cristo vencedor, porque nós esquecemos das coisas que ficaram para trás, mas nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus, que todos os dias nós venhamos lembrar que a nossa fé não vem de nós, mas vem do Senhor. Mas a nossa fé vem da graça e do poder do Senhor. As nossas forças não vêm de nós, mas a nossa força vem da alegria do Senhor em relação a nós, Pai. Que isso traga renovo para nós nessa noite, Senhor. Que essa mensagem traga vida aos nossos corações. Que essa mensagem traga de volta, Senhor, aquela gana, Senhor, aquela força de chegar até o final, para encontrarmos com o Senhor como foi cantado aqui, Deus. Essa é minha oração nessa noite, Jesus. E eu louvo e engrandeço o seu nome. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Todo louvor, ó Pai, todo domínio dessa terra pertence ao Senhor. Tudo aquilo de bom, Senhor, que possamos emanar, que seja para o Senhor. Todas as canções que pudermos cantar, que seja para o Senhor. Que todas as orações que realizarmos, que sejam para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Essa oração, Deus, nós oramos no nome de Jesus. Como igreja, como comunidade dos santos, como comunidade dos achados pelo Senhor, nós oramos no nome de Jesus, no nome do Cristo vencedor, no nome do Cristo Salvador, no nome daquele que tem toda a autoridade em cima da terra e debaixo da terra, no nome daquele que venceu a morte, no nome daquele que disse para a morte: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu arguilhão? No nome daquele que domina sobre os reis dessa terra, no nome daquele que domina sobre as leis físicas dessa terra, no nome daquele que domina sobre os corações dessa terra, nós pedimos no nome de Jesus, crendo, Pai, que a nossa força virá do Senhor e que nós vamos chegar até o final, sim.